Capítulo 6. Para o resgate. Perdeu muitas coisas que o dog alemão latiu. Contarei tudo mais tarde, disse Pongo. Ele se deparou com um problema. Ele agora sabia que suas terríveis suspeitas eram justificadas e era hora de Mrs. descobrir a verdade. Mas se ele lhe contasse antes do jantar, ela poderia perder o apetite, e se ele contasse depois, ela poderia perder o jantar. Então ele ainda não disse nada. E ele a fez comer cada migalha do jantar e depois se juntar a ele para pedir mais, o que as babás deram com prazer. Pode demorar muito até termos outra refeição, explicou ele. Enquanto as babás alimentavam os dearlis, os cachorros faziam seus planos. Perdita imediatamente se ofereceu para ir a Suffolk com eles. Mas você ainda está muito delicado para a viagem. Quando eles levaram os dearlis para casa, Pongo disse a Mrs. Você ouviu quem é o dono da casa onde os cachorrinhos estão presos? Para o resgate. Querida Perdita, disse Mrs. Além disso, o que você poderia fazer? Eu poderia lavar os cachorrinhos, disse Perdita. Tanto Pongo quanto Mrs. disseram então que sabiam que Perdita era uma linda lavadora de cachorrinhos, mas seu trabalho deveria ser confortar os dearlis. E ela mesma sentiu isso. Se ao menos pudéssemos fazê-los entender por que os estamos deixando. Disse Mrs. tristemente. Se pudéssemos fazer isso, não teríamos que deixá-los, disse Pongo. Eles nos levariam de carro até Suffolk. E mandariam a polícia. Ah, vamos tentar mais uma vez falar a língua deles, disse Mrs. Os dearli estavam sentados perto da lareira, na grande sala branca. Eles acolheram os dois cães e ofereceram-lhes o sofá. Mas Pongo e Mrs. não desejavam uma soneca confortável. Eles ficaram juntos, olhando suplicante para os dearlis. Então Pongo latiu suavemente, vuf, vuf, vufolk. O senhor dearli deu um tapinha nele, mas não entendeu nada. Então Mrs. tentou, vuf, vuf, vufolk. Você está nos dizendo que os cachorrinhos estão em Suffolk? Disse a senhora dearli. Os cães abanavam o rabo descontroladamente. Mas a senhora dearli estava apenas brincando. Era impossível e os cães sabiam que sempre seria. Os cães nunca poderão falar a linguagem dos humanos e os humanos nunca poderão falar a linguagem dos cães. Mas muitos cães conseguem entender quase todas as palavras que os humanos dizem, enquanto os humanos raramente aprendem a reconhecer mais de meia dúzia de latidos, se tanto. E os latidos são apenas uma pequena parte da linguagem canina. Um rabo abanando pode significar muitas coisas. Os humanos sabem que isso significa que um cachorro está satisfeito, mas não o que um cachorro está dizendo sobre sua satisfação. Realmente, é muito inteligente da parte dos humanos compreender um rabo abanando, já que eles não têm rabo próprio. Depois, há as fungadelas e as fungadas, o arrepio das orelhas, todos significando coisas diferentes. E muitas palavras são expressas pelos olhos de um cachorro. Foi com os olhos que Pongo e Mrs. mais falaram naquela noite, pois sabiam que os dearli conseguiam entender pelo menos uma palavra ocular. Essa palavra era amor e os cães a repetiam repetidas vezes, apoiando a cabeça nos joelhos dos dearli. E os dearlis disseram querido Pongo, querida Mrs. repetidas vezes. Eles estão nos pedindo para encontrar seus cachorrinhos, eu sei que estão, disse a senhora dearli, sem imaginar que, além de declararem seu amor, os cachorros diziam, vamos encontrar os cachorrinhos. Por deixar você. Por favor, tenha fé em nosso retorno seguro. Às 11 horas, os cachorros deram um último beijo na mão da senhora querida e levaram o senhor querida para sua última corrida.
Perdita juntou-se a eles para isso. Ela passou a noite com as babás, sentindo que Pongo e Missis talvez desejassem ficar a sós com seus animais de estimação. Então os 3 cachorros foram para suas cestas na cozinha aquecida e a casa se preparou para passar a noite. Mas não durou muito. Pouco antes da meia-noite, Pongo e Missis se levantaram, comeram alguns biscoitos que haviam escondido e tomaram longos goles de água. Então eles se despediram carinhosamente de Perdita, que estava chorando, com o nariz aberto uma janela nos fundos da casa e saí para o estábulo. Eles sabiam que não poderiam abrir o portão no topo dos degraus da área. Com cuidado, fecharam a janela com o nariz, para que Perdita não pegasse um resfriado, e depois foram até a grade da área para lhe dar um último sorriso. Os cães sorriem de várias maneiras, Pongo e Missis sorriram torcendo o nariz. Ela estava lá na janela da cozinha, tentando corajosamente abanar o rabo. Além de Perdita, Missis podia ver os 3 cestos almofadados sob o brilho rosado do fogo. Ela pensou nas muitas noites tranquilas que passará na sua, nos dias felizes em que um cachorro podia adormecer ansioso pelo café da manhã. Pobre senhorita! É claro que ela amava Pongo, os cachorrinhos, os deales e as babás, e a querida e gentil Perdita, mais do que tudo no mundo. Mas ela também adorava o conforto de sua criatura. Nunca sua casa lhe pareceu tão querida como agora, quando ela a deixava para um mundo perigoso e desconhecido. E era um mundo tão frio. A noite estava boa, as estrelas brilhavam, mas o vento soprava forte. Se ao menos ela pudesse ter trazido seu lindo casaco azul, agora pendurado num cabide na cozinha quente. Pongo a viu estremecer. É difícil para um marido amoroso ver sua esposa tremer. Você está com frio, senhorita? Ele perguntou, ansioso. Não, Pongo, disse Missis, ainda tremendo. Estou, disse Pongo, falsamente. Mas logo vou me aquecer. Ele se despediu de Perdita e começou a caminhar rapidamente pelo círculo externo, parecendo muito animado. Missis acompanhou-o, mas depois de sua última sacudida para Perdita, seu rabo caiu. Depois de alguns minutos, Pongo disse: Você está mais quente agora, senhorita? Sim, Pongo, disse Missis, ainda tremendo. E ainda assim seu rabo estava abaixado. Pongo sabia que se não conseguisse animá-la, ela nunca seria capaz de enfrentar as dificuldades que viriam. E ele achou que seria bom animá-lo. Então ele começou um pequeno discurso, com a intenção de dar coragem a ambos. Às vezes penso, disse ele, que você e eu ficamos um pouco mimados. Bem, os mimos não fazem mal aos cães bons, desde que eles não passem a depender disso. Se o fizerem, envelhecerão antes do tempo. Nunca devemos perder o gosto pela aventura, nunca esquecer a nossa ancestralidade selvagem. Eles estavam passando pelo zoológico. Ah, eu sei que estamos preocupados com os cachorrinhos, mas quanto mais nos preocuparmos, menos seremos capazes de ajudá-los. Devemos ser corajosos, devemos até ser gays, devemos saber não podemos falhar. Você está mais quente agora, senhorita? Sim, Pongo, disse Missis. Mas ainda assim ela estremeceu e ainda assim, sua cauda caiu. Eles estavam agora quase na ponte que liga o círculo externo em direção a Candental. Pare um momento, disse Pongo. E ele se virou e olhou para trás, ao longo da curva do círculo. Nenhum carro estava à vista, não havia luz em nenhuma janela. Os postes de iluminação eram como sentinelas guardando o parque adormecido. Pense no dia em que voltaremos com 15 cachorrinhos correndo atrás de nós, disse Pongo. Ah, Pongo, você tem certeza?
Absolutamente certo, disse Pongo. Você está um pouco mais quente agora, querida senhorita? Sim, Pongo, disse Mrs. E desta vez é verdade. Então vamos para Suffolk, disse Pongo. E enquanto corriam em direção à ponte, Mrs. levava o rabo tão alto quanto o dele. Não muito alto, querida senhora, disse Pongo. Que nossos corações sejam alegres, mas não nossas caudas. Pois quando a cauda de um dálmata está enrolada bem acima das costas, ela é chamada de cauda gay e é um defeito grave. Mrs. ainda estava rindo dessa piadinha, quando seu coração acelerou. Vindo em direção a eles estava um policial. Instantaneamente, Pongo abriu caminho para uma rua secundária e logo eles estavam fora da vista do policial. Mas vê-lo lembrou Mrs. de algo. Ó, Pongo! Ela lamentou. Somos ilegais. Saímos sem coleiras. E uma coisa boa também, disse Pongo, pois um cachorro pode ser agarrado pela coleira. Mas eu gostaria que tivéssemos trazido seu casaco. Ele notou que ela estava tremendo de novo, embora desta vez fosse porque ela estava assustado com o policial. Eu não, disse Mrs. corajosamente. Pois se eu usasse um casaco, como poderia saber o quanto os cachorrinhos estavam com frio? Eles não têm casacos. Ó, Pongo, como eles podem fazer a viagem do Suffolk em um clima tão invernal? Suponha que neva? Eles podem não ter que fazer a viagem ainda, disse Pongo. Mrs. olhou com espanto. Mas devemos recuperá-los rapidamente ou os ladrões de cães os venderão. Nada vai acontecer com eles ainda, disse Pongo. E agora ele sabia que era hora de contar a verdade à esposa. Vamos descansar um momento, disse ele, e conduziu Mrs. até o abrigo de uma porta. Depois continuou gentilmente, querida Mrs., nossos cachorrinhos não foram roubados por ladrões comuns. Tente não ficar muito assustado. Lembre-se de que vamos resgatá-los. Nossos cachorrinhos foram roubados por ordem de Cruella de Vil, para que ela possa ter suas peles transformadas em um casaco de pele. Ó, senhorita, seja corajosa. Mrs. havia desmaiado. Ela ficou deitada na soleira da porta, ofegante, com os olhos cheios de horror. Mas vai ficar tudo bem, querida senhorita. Eles ainda estarão seguros por meses. Eles são pequenos demais para serem usados como um casaco de pele ainda. Mrs. estremeceu. Então ela lutou para ficar de pé. Eu vou voltar. Ela chorou. Vou voltar e despedaçar Cruella de Vil. Isso não adiantaria nada, disse Pongo com firmeza. Precisamos resgatar os cachorrinhos primeiro e pensar em nossa vingança depois. Vamos para Suffolk. Vamos para Suffolk, então. Disse Mrs., cambaleando com as pernas trêmulas. Mas voltaremos, Cruella de Vil. Logo Mrs. começou a se sentir melhor, pois Pongo a fez ver que os cachorrinhos cujas peles fossem necessárias para um casaco de pele seriam bem alimentados, bem cuidados e mantidos juntos. Ladrões de cães comuns já podem tê-los vendido e para pessoas diferentes. Ela perguntou a muitas perguntas e ele contou sobre suas primeiras suspeitas, como de repente se lembrou da noite em que viram Cruella pela primeira vez e sentaram-se sob o piano na sala vermelha. Ela disse que faríamos casacos de pele encantadores, senhorita. Para usar na primavera, por cima de um terno preto, disse Mrs., lembrando. E ela se interessou muito pelos cachorrinhos. E ela manteve a babá Cookie falando enquanto eles eram roubados, disse Pongo. Mas eu não tinha certeza até esta noite, no Twiligit Barking.
Você não ouviu tanto quanto eu, senhorita. Nossos filhotes estão em Hell Hall, a casa ancestral dos Devils. E ele sabia, embora escondesse isso de Mrs., que o SOS no osso antigo significava salve nossas peles.